O asilo deve ser uns 8 anos, 9 anos, mais velho do que a igreja, né? E as irmãs de caridade, que eram irmãs vicentinas, que tomavam conta do asilo, porque o prefeito deu para a Sociedade São Vicente de Paulo botar gente aí, como tudo, bastante gente. Tínhamos o asilo porque eram irmãs de caridade e elas nos ensinavam como tínhamos que fazer, que a gente não sabia nada, né? Então, no asilo que nos ajudou muito. O asilo foi a nossa chavinha, né? Nós tínhamos no asilo um padre que vinha da Igreja do Carmo e fazia tinha os sacramentos, tinha catequese, tinha tudo como tem hoje na igreja, só que ele era do Carmo. E tudo que se precisava fazer antes era na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. A primeira comunhão dela foi no asilo. Então, os padres do Carmo vinham celebrar a missa às 9 horas da manhã no asilo. Na rua, quando não chovia, era lá no quintal, porque não se cabia no... O padre, coitado, já vinha cansado de lá. E ele corria com a missa para ir ver o futebol. Foi muitas lágrimas, mas foi muito divertido. Graças a Deus, a maioria já foi embora. Eu ia no asilo, eu ia com as minhas crianças pequenininhas, capelinha bem pequena. Não era aquela fora, parece que era dentro. Capelinha bem pequena. Não tinha igreja, a gente assistia à missa no asilo. Tanto que minha filha mais velha, Beatriz, foi batizada no asilo. Depois o meu filho, 3 anos depois, já foi na igreja. A primeira fundadora fui eu e a minha cunhada, mas já morreu tudo. Só tenho a dona Rosina e uma senhorinha que dá catecismo chamado Diva, ainda vive, e eu e a dona Teresa Angolana. Uma senhorinha já muito velha, ela mora lá, perto do campo do futebol. Com essa gente foi muito difícil. E naquele tempo éramos um grupo de senhoras dos vicentinos, que nós nos reuníamos no asilo. Era um grupo de 16 senhoras. E essas 16 senhoras foram as que deram o apoio, junto com as freiras que estavam lá, que se começou a pensar, porque casamentos eram feitos no asilo, batismos eram feitos no asilo. Vinha o padre, que todo mundo fala do padre Teodoro, mas ninguém fala do padre Eduardo. Esse foi um padre que, muito pouco tempo, trabalhou aqui na paróquia, no asilo, que não existia paróquia. Quando o padre Eduardo estava na paróquia, não existia a paróquia Santa Rosa de Lima. Não tinha nem a igreja, não tinha nem o terreno. Então as senhoras que estavam aqui, todo mundo se começou a interessar de pedir o terreno para a prefeitura e pediu-se aquele terreno para o restaurante do asilo. O que eu lembro, casamentos eram feitos no asilo, batizados eram feitos no asilo. Aí quando chegou o padre Teodoro, que foi com ele que começou a construção da nossa paróquia. Se irmou de fazer uma igreja, porque já tinha bastante gente. Mas a maioria era evangélicos, testemunha de Jeová, espíritas, católicas mesmo, só éramos 2. Muito bem. E aí que se começou a batalhar esse negócio do terreno, as mulheradas, todo mundo começou a perturbar vereadores e prefeitos. Naquele tempo
o Jaime Dache, o Domingo de Souza primeiro, né? O Domingo de Souza, que era prefeito naquela época. Então começou a batalhar por querer o terreno, mas tinha o campo de futebol. Queria aquele terreno, mas tinha o campo de futebol. Nossa, aí deu aquela desavença, mas no fim terminou chegando a um acordo. A prefeitura cedeu onde hoje está o centro comunitário, que fizeram o campo de futebol. E aí cederam o terreno para a paróquia Santa Rosa. E os que estavam no campo não queriam igreja de jeito nenhum. Só que nós já tínhamos o terreno, que já tínhamos ido na prefeitura e só tinha 2 vereadores. Então falavam, então vamos dar o terreno para a igreja, tudo bem. Eles vieram, a prefeitura mandou 2 rapazes limpar o terreno que já era da igreja. Eu acho que é 10 de largura. Né? Porque o campo não queriam soltar aquilo. Aí o prefeito do Guarujá mandou uma turminha de homens para cercar o terreno da igreja. Aí fizeram uma cerca grande e ficou separado o campo da igreja. Então começamos a trabalhar. Daqui vai de lá, como vamos fazer, como não vamos fazer. Fomos ao padre Domênico. Eu fiz o meu casamento aí no Guarujá. Chegamos lá, ele falou que não ia fazer igreja aqui, de jeito nenhum. Que já tinha a igreja no centro para o povo daqui, né? Mas o povo daqui tinha que pegar ônibus para ir para a igreja lá. Então minha cunhada, ele falou que não ia fazer igreja aqui. Então minha cunhada me falou, a mãe do seu Pepe, olha, vamos para Santos, para o senhor bispo lá. Aí fomos para lá, para a Cúria. Falamos com o senhor bispo. Ele ficou contente, sabe? Vamos fazer uma igreja, que bom, tudo bem. Só que a minha cunhada falou, olha, mas o padre Domênico não quer igreja lá, que temos que ir para o centro. Aí o senhor bispo, mas por quê? Porque não vai deixar fazer a igreja lá. Aí o senhor bispo sentou na mesa, escreveu uma carta para o padre Domênico. Aí para outro dia nós fomos lá, levamos a carta e ele, você saiu de novo suas macumbeiras? Ela só dá macumbeiro, ela não pode fazer igreja. Aí minha cunhada tirou a carta, entregou a carta para o padre Domênico. Aí ele pegou a carta, leu. Tá bom, então vamos embora e no domingo vamos ter uma missa lá, no terreno da igreja. Começou com o pessoal da igreja da Matriz, o padre de lá, né? E se começou a querer fazer, começou a entrar a fazer os trâmites, Antônio de Moraes. Então esse senhor deu-nos muita força. Eu e a Dona Rosa fomos muitas vezes falar com ele, explicar, conversar, pedir. A gente era 2 formigas sempre correndo atrás. E aí que começou. Na paróquia tínhamos muitas pessoas, que nos davam donativos, como eu falo, que nos ajudavam o ano inteiro, que se a gente fazia doces, salgados, que nós fazíamos lá mesmo na paróquia, com os senhores da paróquia, isso nestes mesmos anos, mais para frente, né? E que a gente fazia, a gente congelava as coisas, mas não se comprava um dente de alho. Todo a gente se ganhava, a gente ia na feira, cada uma ficava responsável por arrumar alguma coisa. Então, se fazia uma feijoada, nós tratávamos de comprar nada. Tudo tinha que ser pedido. E era muita coisa, porque não se fazia feijoada assim pequena, era muita feijoada para a gente levar para... Vocês não vão acreditar. Nós, numa ocasião, fizemos uma feijoada
no asilo, como tinha o espaço, nos prestavam o asilo para cozinhar lá na lavanderia. Nós fizemos feijoada para 700 pessoas, acredite se quiser, sabe? Era assim muito grande, era 2, 3 sacos de feijão daquele de 60 quilos. Então nós fazíamos feijoadas e pegávamos tudo no asilo. Era panelas, era tudo, carrega para lá, carrega para cá. Não tínhamos onde trabalhar. A gente pedia e a gente comprava alguma coisa e a gente armava as lonas para fazer os barracos, com chuva ou sem chuva. Carpia aquele grande terreno que é o para lá. E essas quermesses continuou também no Padre Tadeu, que foi depois que o Teodoro saiu. Continuou por muito tempo. Trabalharam muitos eventos, muitas feijoadas, muitas vendas de salgados e tudo sem a estrutura que nós temos hoje. Era tudo, cada um levava da sua casa, panela, garfo, prato, era tudo mais ou menos assim. Mas elas conseguiram que a gente tivesse a Paróquia Santa Rosa. Olha, tinha um caldeirão assim grande, desse tamanho. Nós fazíamos aquele caldeirão, acredita, de vinho quente, de quentão. E numa noite nós vendíamos aquele caldeirão. E naquele tempo era difícil, porque a cerveja era servida em copo, o quentão era servido em xícaras. Eu quebrava xícara, quebrava copo. Era um Deus nos acude. E a gente fazia as coisas como assim, vendendo rifas, vendendo as flores de Santa Rosa. Eu ia daqui da Santa Rosa a pé ao centro do Guarujá, pela da Mar de Barros toda, vendendo de casa em casa as flores de Santa Rosa. E a gente vendia, não é por falar. Nós vendíamos e nós arrecadávamos o dinheirinho. E aquilo a gente pedia, tinha muitas pessoas, muitas famílias que nos ajudaram. Caldo verde nós fazíamos ali onde o padre entra para a casa dele. Ali tínhamos um fogão e uma pia. Ali fazíamos o caldo verde, fazíamos os salgados para vender aos domingos à noite, ao sair da missa. A gente trabalhava ao mês de maio, junho, julho e agosto. Mas a gente andava hasta nas portas das pessoas, das famílias. Nós íamos receber como se fosse hoje o dízimo. O que hoje nós falamos o dízimo, naquele tempo nós íamos receber nas famílias. Então, nós tínhamos uma cadernetinha onde marcávamos o donativo da pessoa que nos dava para depois prestar contas com o Padre Teodoro. E tinha outra para prestar contas para o asilo. Então, umas pessoas nos davam donativo para o asilo, outros nos davam para a igreja. E outros, tinha família que dava para as duas coisas. Então, você marcava e assim que a senhora foi juntando dinheiro. E os materiais eram assim, todo era pedido. A gente cansava de pedir, andar na Casa São Pedro, nessas casas assim, no Saturno, já não existe nem mais. Foram pessoas que colaboraram muito e tinha muitas pessoas que nos ajudavam, como assim, um caminhão de pedra, um caminhão de areia. Nós íamos nessas empreiteiras aqui no Guarujá a pedir para a paróquia, assim, e a gente conseguia muitas coisas. O centro paroquial e ali aquele salão, ali eram 2 terrenos vazios já daquela época do mesmo proprietário, que era uma família espanhola. E aí o que acontece? Eles nos prestavam o terreno, nós mandávamos roçar o terreno, trazíamos uns caminhões de pedra e até trazíamos parquinho. Quem é das pessoas mais antigas, a gente nas festas juninas, nas festas de Santa Rosa, então as festas começavam assim, mês de maio e terminavam em agosto, porque não tinha outro tempo assim de promoções. O terreno que tem do lado, a gente fazia as barracas no tempo, principalmente na festa da Santa Rosa de Lima e nas festas juninas. E recolhia, arrecadava dinheiro para ir fazendo as coisas, aos pouquinhos, devagarinho. A Dona Olinda já não tinha marido, a Dona Josefa, o marido era embarcado. A Dona Rosa vinha ajudar, mas o marido não gostava de que ela ficasse de noite lá. Então, quem ficava? Quem tinha marido? Eu, a Dona Milta, a Dona Hilda, as que ficávamos lá trabalhando de noite com os maridos. E a Ana Paula dormindo dentro da caixa dos ovos. Todo mundo dava risada, porque ela
criou-se com a Aninha, a Ana Paula estava lá dormindo dentro da caixa dos ovos enquanto a gente trabalhava. A dona Marta, a dona Laurinda, pessoas assim, espetaculares, sabes? Que não mediam esforços. Aquela portuguesada, não é por falar, aquela portuguesada e a espanholada não media esforço para trabalhar. Eram verdadeiros braços de trabalho. A gente trabalhava muito, éramos muito unidas, sabes? De vez em quando tinha os nossos perrengues. Nossa, eu levei 20 anos fazendo caldo verde. 20 anos. Aí ninguém queria fazer caldo verde, porque há uns panelões deste tamanho, e vinha gente do Guarujá comer caldo verde, vinha gente de Santos, levavam para casa, o caldo estava bom. Eu nem sabia fazer o caldo verde, mas o superlar, que é colégio, era de uns portugueses e era um supermercado. E a dona era tão boa que ajudava muito a igreja, sabe? Ajudava mesmo. Aí queriam fazer o caldo verde. Então vamos chamar a dona Adélia. Ela era portuguesa. Chamamos a dona Adélia, me chamou. Ó, dona Joseta, vem aqui. Fica aí na panela. Aí eu fiquei na panela e eu aprendi a fazer o caldo verde. Foi 20 anos fazendo caldo verde. Caldo verde pelos portugueses e espanhóis e a feijoada era mais pelas senhorinhas. Os homens não participavam dessa época da feijoada, eram só as mulheres mesmo. Português e espanhol tem umas coisas muito esquisitas. Então, tinha marido que dava ajuda para mim, para a ajuda da igreja. Mas não era para falar nada para a mulher. E a mulher dava para mim donativo, mas não era para falar para o marido. Sabe, umas coisas que a gente hoje acha engraçado. E tipo assim, meu Deus, já todos estão falecidos. Mas eram pessoas que colaboravam muito, muito, muito. Muitas pessoas, mas a gente tinha isso, sabe? Não, sabe aquele português? Eu não ajudo nada, porque o padre, não sei o quê. Mas nós não estamos dando para o padre, nós estamos dando para a nossa paróquia, nós temos que fazer a nossa igreja, nós temos que arrumar, nós temos que botar o piso. Então era muito. Olha, eu acho que é mais fácil hoje fazer as coisas do que naquele tempo. Eu tenho tanto segredo de casal, sabe? De saber das coisas, de ajudar. Dávamos 5 sacos de semente, a mulher dava também. Mas eu não podia decidir, não tem. Muitas vezes eu digo, não, mas a senhora, não precisa. Não, dona Rosinha, eu quero, mas pelo amor de Deus, eu confio na senhora. Eu disse, oh meu Jesus, se esse é pecado, eu vou para o inferno. Sabe? Aí muitas vezes eu comentava com o padre Teodoro. Dizia, padre Teodoro, padre Tadeu, olha, tem isso, tem aquilo. Não, mas a senhora respeite. Eu não falava, contava o milagre, mas não falava quem era o santo. Mas dona Rosa, não tem no mundo nem 2, viu? Então as pessoas confiavam na gente, sabe? Não era só mim. Tanto a dona Rosa arrumava muitas prendas. Agora, em arrumar coisas mesmo para a paróquia e donativos, ninguém passava a perna na dona Laurinda. Ninguém. Olha que eu batalhava, queria sempre. Nós batalhávamos. Mas ela sempre ia se vender rifas, era ela que ganhava em primeiro lugar. Então, para falar da Paróquia Santa Rosa, a gente não consegue falar sem voltar no tempo, sem lembrar da minha sogra, da mãe do Pepe. Dona Rosa era uma pessoa de muita fé e quando veio da Espanha para o Brasil, ela queria e conseguiu. Ela queria uma igreja
perto da casa dela. E trabalhou muito, 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 muito para poder construir a igreja. Claro que nesse trabalho todo houve muitos colaboradores, que hoje, no ano jubilar, são os nossos patrocinadores homenageados. E Dona Rosa era muito amiga da minha mãe e eu creio que a gente está nessa caminhada por causa da nossa família. Então, a respeito da construção da paróquia, muitas pessoas trabalhavam. Então, o seu Rodrigo, o seu Aurélio, o seu Sé, o Luciano, eles colaboravam. Agora, pedreiro mesmo da fazer o piso, o seu Antônio e o seu Raul. E meu pai começou bem no comecinho da construção. Ele ajudou na pedra fundamental. Meu pai ajudou a capinar terreno, meu pai ajudou, puxar massa, misturar areia com cimento, ajudou a fazer muro, ajudou o que era preciso, pregar. Meu pai estava sempre pronto. E a mulherada, que botavam a terra lá na rua, os caminhões que vinham da prefeitura, e a mulherada que aterrava o terreno. Vocês têm a dona Josefa, a tia do Pepe, ela carregou muito, estava grávida de um dos filhos dela, acho que é o mais novo. Nossa, ela carregou muito carrinho de terra, grávida, sabe? Então, éramos um grupo muito unido, éramos todas mulheres, porque os maridos trabalhavam e nós então fazíamos isso, de aterrar o terreno. Aí começou a fazer a obra. Então, nos domingos eu vinha para cá, que meu marido que estava por aqui, e vinha para cá e ia juntar-me com a Maria. Aí comecei a fazer a missa com a dona Mariana, a dona Josefa, a dona Rosa, a dona Amélia, a dona Iraci, a dona Maria, uma porção de senhoras, a dona Marta. Então eram portugueses e espanhóis. Depois aqui veio a dona Milta, a dona Hilda, que aí já são a dona Teresa, a Trinidade, mas essas são a Teresa Meis, que também era espanhola, mas já são depois de 72, 71. E eu escutava falar que o padre Teodoro carregou o tijolinho para ser construída a igreja, né? A Rosinha falou, mas quem fez o primeiro piso foi o marido dela, o padrinho do Lucas, o Antônio Patusco. Foi ele que fez aquele primeiro piso. Secretaria, que era antigamente secretaria, ali que ele tinha 2 banheiros pequenos, 2 banheiros que se entrava você não se podia se mexer. E quando fizeram aqueles, o padre está dizendo, não, vai fazer assim, assim. Então ficou aqueles degraus, aquele banheiro alto, não entrava água, mas tinha aqueles defeitos que não era que nem hoje está maravilhoso, mas eram outros tempos. Foi difícil construir a igreja? Muito. Na primeira tentativa do telhado pronto, o telhado caiu, tiveram que recomeçar tudo de novo, mas é como eu disse, trabalharam muito, muito. Sim, os carpinteiros que fizeram o telhado, e que eram nossos amigos, o Mário, português, e o senhor José Maria. Aí esse telhado caiu, um dia lá, o vento, não sei, caiu, depois foi refeito por alguém porque eles não quiseram fazer. Aí, como eram amigos da gente, mas por que não vamos fazer? Porque nós quisemos fazer do meu jeito, ele disse, o José Maria, que ele fez todos os telhados naquela época de todas as casas aqui, era eles que faziam, né? Então disse que o padre não quis que eles fizessem, ele queria fazer o telhado, vamos dizer, com uma caída assim. E ele disse que viu o modelo lá, não sei que país, foi pouca caída, isso foi o que ele explicou, que aí tinha pouca caída e o telhado arriou. Aí mais tarde eles não quiseram fazer e alguém fez. Mas o primeiro telhado que puseram, eu conheci o Sr. Mário e o Sr. José Maria. Esse grupo, aí que se levantou essa coisa, quando foi de 69 para 70, caiu o telhado da igreja. Já estava a igreja levantada com as paredes, botou o telhado, caiu o telhado. E aí foi Deus nos sacude, botando o telhado. Fui para o Ana Costa, estava na Costa. Quando eu voltei, deu um temporal muito forte. Aí eu passei, tinha muita chuva, ele não estava mais. Quando eu fui no outro dia, a capela estava no chão, a igreja estava no chão, o telhado. O telhado da igreja, depois que estava feito, deu um estouro, aí foi tudo profundo, o telhado quebrou, a telha toda quebrou tudo. Aí tocar arrumar o telhado da igreja. É uma história que isso não sai da minha mente. A gente não sei até como contar, mas foi fora de série, cara.
Foi muito legal. Isso foi, eu lembro que foi um convite da época, não lembro o nome do paróquio, lá, do padre, e ele, meu pai até nós tínhamos um estaleiro ao lado da fábrica de gelo do Tamaiose, quando meu pai foi procurado, justamente para ver essa obra e tal, parece que o telhado tinha sido, tinha caído e tal. Aí meu pai acertou e nós fomos para lá. A equipe dele fomos para lá para trabalhar. Foi meu pai, eu trabalhei na igreja, na obra da igreja, e na época, coisa de quase 40 anos atrás, mais ou menos, que a gente... Ele e o seu Levi, que era um companheiro do meu pai também, que era um tremendo carpinteiro. A gente saía daqui, eu e ele, 6 horas da manhã, passava no estaleiro nós íamos... Às vezes ele ia com o carro com as ferramentas e tal. Encontrava o seu Levi aí, que morava aqui no Itapema, que era o carpinteiro amigo dele. Então, quando ele fez a igreja Santa Rosa de Lima, eu participei, eu era moleque, mas eu me lembro muito bem. Ele fez muita amizade no Santa Rosa, inclusive o seu Grego foi trabalhar com ele, tem outros amigos que eu não lembro agora, Campo do Santa Rosa, o Paco, o Espanhol, aquele pessoal todo que lá da Santa Rosa. Todo mundo ia na igreja ver a obra, como a gente estava fazendo. E muita gente levava água, muita gente levava café, entendeu? Para os trabalhadores, que era meu pai, o senhor Levi e mais 2 ajudantes que fez. E eu, né, eu era o cara que eu ia buscar as madeirinhas, eu carregava, eu estava com 17, 18 anos, acho que eu ia fazer 18 anos. Então, campeão, foi muito legal. E todos nós, na verdade, cooperávamos. Eu lembro que uma certa idade, eu tinha, acho que na faixa de 16, 17 anos, levava marmita, né? Para ele comer no local, para não sair do serviço. Atingia aquela altura, né, também. Na época não tinha tanta... hoje você tem os andaimes, você tem... Naquela época não tinha, não. Na época foi uma adaptação. Eles tiveram que improvisar, né? Improvisaram. Pelas dificuldades, nós passamos praticamente uns 2 meses ali para fazer, ou mais. Talvez até tenha sido por causa da dificuldade, aí tinha chuva, que aqui chove demais, né? Aqui tem, principalmente na época de calor. Mas eu acho que sim, entre uns 90 dias já estava com a estrutura pronta. E na realidade foi uma obra de arte, aquilo ali, aquele teto daquela igreja é a coisa mais linda que... Inclusive amigos meus que encontram comigo quando a gente toca no assunto, eles falam mesmo, pô, Celso, lindo demais aquele trabalho de madeira que teu pai fez lá. Então, o que falar do senhor César Ambeto, né? O pai era um profissional fora de série, maravilhoso, um pai maravilhoso, um chefe de família tremendo, um homem inesquecível. Trabalhava, era carpinteiro naval, trabalhava com muito gosto e surgiu, né, essa oportunidade de fazer o teto da Santa Rosa de Lima, né? Então também só tenho a agradecer aí a você, ao pessoal lá, por essa homenagem para o meu ídolo. Aquele era meu ídolo. A essa hora está bem feito, que quem nos fez foi um alemão e digo que está muito bem feito, muito encaixado, tudo. Só que tem que ter cuidado que do cupim, todo ano dá veneno lá em cima. Quando foi para colocar o forro, isto levou anos, estava o padre na paróquia. A Ana Paula pequenininha, os degraus ali do altar, ela subia lá, catapumba caía dia de domingo de missa. Ai, meu Deus, a igreja, os bancos que tinha lá na paróquia, uns bancos grandes, era tudo igreja durante muito tempo. Bancos da igreja eram bancos feitos por carpinteiro, o piso era concreto. Aquilo ficou muito tempo no concreto, porque não tinha nenhum concreto, ou piso, não tinha nenhum forro, mas depois o Fernando, um senhor português, que ela não era católica, a dona Ana, sim, a dona Ana morava ali na Rua da Feira, era uma senhora portuguesa muito religiosa, tinha muita fé em Senhora de Fátima, e ela, o marido era maçom, e o senhor Fernando ele só deu o forro todo da igreja, aquela madeira, o forro. Das vicentinas que fizeram, a dona Laurinda principalmente foi quem tinha conhecimento com a dona Benedita, que morava aqui, mas a gente conhecia de Santos, que ela era seladora no Embaré.
é que nos trouxe os primeiros livrinhos do apostolado da oração. E aí é que veio, por intermédio da Dona Lorinda, veio o apostolado da oração para a paróquia. Tanto é que antes o padre ficava lá no centro do Guarujá, dormia na paróquia do Guarujá. Depois de que veio a cidade aqui para a paróquia, eles alugaram uma casa ali quase em frente à casa da Dona Josefa, era no número 150, nunca esqueço, porque a gente tinha que dar o endereço do padre, então ali. Então, a Luiz Lorindo Santana, e aí é que se começou a fazer as catequeses, tinha muitas catequistas, a Dona Olga, a Dona Amélia, que era vicentina e eram catequistas. Então, era aquele grupo de senhoras que trabalhavam numa coisa e trabalhavam nas promoções, trabalhava na evangelização, tinha a pastoral da saúde, que não se trabalhava somente nos hospitais, se trabalhava muito na paróquia, nós tinha reunião, tinha coisas maravilhosas na pastoral da saúde, era um trabalho muito bom, com os doentes, com os idosos, isso da paróquia. O apostolado foi com o padre Teodoro, a Lição de Maria foi com o padre Teodoro, as Vicentinas com o padre Teodoro, e a Lição de Maria também foi com o padre Teodoro. O padre Teodoro, ele me convidou, ele morava com a sobrinha, para ser legionário, eu e o seu Edson. Lembra do seu Edson? Cadeira de roda. E depois nos convidou para ser ministro. E depois para ministro da palavra. E depois para trabalhar no batismo. E assim foi indo. Aí depois para fazer celebrações como ministro. Aí depois o seu Edson se machucou, coitado, ainda ficou uns tempos na pastoral do batismo. E eu continuei fazendo celebrações e trabalhando na pastoral do batismo, na Legião de Maria, e fui indo e fazendo celebrações, até o finalzinho do padre Cláudio. E comecei ainda um pouco com o padre Alério. Só que o senhor sabe que a saúde vai indo, a idade vai chegando. Aí um dia eu falei, padre Cláudio, eu quero me afastar porque eu não ando me sentindo bem. A vista já ia encurtando, a pressão subia, descia. Então eu trabalhei bastante na pastoral litúrgica, ajudando e também fazendo celebrações. Não sei se o senhor chegou a ver há algum tempo, fazendo celebrações, tanto na paróquia como na Capela São José. Parecida não. Naquele tempo se fazia celebrações no Colégio Domingos de Souza. Quantas vezes eu fui para ali, né? Os encontros do batismo, tive a oportunidade de trabalhar junto com o Zé Ribeiro, seu Edson, no último agora em questão do seu Carlos, em questão do diácono Pepe. Nós tivemos a Lourdes, que era feito no salão, no fundo da igreja, na sala, aliás, no fundo da igreja, que nós não tínhamos ainda salão paroquial, dentro da igreja e também na escola, que nós pedimos emprestado à escola ao sábado à tarde, né, e íamos para a escola da prefeitura participar desse encontro do batismo, que era 2 turmas, e era pesada, a turma assim de 60, 70 pessoas cada uma. Eu lembro que nós fomos convidados, principalmente eu e a Preci, né, vários casais, pelo padre Tadeu, na época, que nos convidou para fazermos parte do CPA, né? O primeiro CPA. Então era o Júlio, do Gesso, né? Que até foi homenageado agora, o seu Pedro, o seu Arlindo, que já faleceu, o seu Aparecido, que era um borracheiro que tinha aqui, né? Então esse aí foi o grupo do primeiro CPA. Foi muita dificuldade, né? Naquela época também, porque a inflação naquela época era 20% ao mês, né? Então a igreja trabalhava, ali que começou os eventos para nós podermos pagar as dívidas da igreja, tudo que a igreja consumia. Então nós ficamos o primeiro CPA, né? Eu ainda trabalhava de turno. Foi uma dificuldade, o Oscar e a Lourdes também, que trabalharam bastante nessa época, né? Desse grupo, eu sempre falo grupo, né? As pessoas que trabalharam. Então ficamos lá uns 2, 3 anos no CPA, depois veio uma outra turma, né? Na minha caminhada, foi o padre Cláudio, né? Aí então nós éramos em 6 ou 7 pessoas fazendo os leigos, né? Teologia dos leigos, no Liceu Santista. E também me convidou, não para ser diácono, mas sim para fazer a teologia.
E dali nós fomos fazendo a teologia, aquela coisa toda, até o padre Alex também foi meu professor, né? Foi professor da gente, né? E aí só ficou eu como diácono, né? A perseverança, né? Naquela época. Então hoje eu estou servindo nesse sentido. Aqui também teve as celebrações das missas até o dia seguinte, onde que foi direcionada para a Igreja Matriz. E a gente continuou participando todas os trabalhos aqui como comentarista, como leitor, até quando o padre Cláudio me convidou a fazer parte da equipe de ministro. Como foi em questão o pedido dele, em questão também da indicação da comunidade, né, me ajudando a escolher também o meu nome, eu aceitei. Fundou-se a Astro, começou-se ali naqueles mesmos barracões onde nós fazíamos a quermesse. Depois, então, a gente fizeram os homens uns telhados com madeira velha, sabe? Para não fazer uma reforma, traziam as telhas velhas, traziam madeira da reforma e foi-se fazendo um barracão. E nesse barracão nós atendíamos as famílias carentes. E a gente até recebia essas merendas como fazem na escola, de pacote, aqueles caldeirões esquisitos. E se fazia comida para as famílias. Todo dia nós fazíamos aquela merenda para as crianças que vinham da escola, do Emílio, do Santa Rosa, né? E aqui do Chafete, vinham a comer a merenda lá e muitas levavam para casa, porque o que é hoje tudo aí, a favela Padre Donizete, o Rio do Meio, era tudo umas bielas que você andava 100 metros para dentro, por cima do rio, que quase chegava na pouca farinha. As famílias moravam durante muitos anos naquelas favelas e eram atendidas aqui pela paróquia. Então aí que começou uma senhora de Santos, que nos ajudava muito, a dona Adelaide. Também eu com esse negócio de morar muito tempo em Santos, tinha bastantes pessoas conhecidas, esta pessoa da minha família que tinham condições, né? E para todos eu pedia. E eu não pedia pouco, não, eu pedia para valer. Então a gente era ajudada, tanto é que o terreno que tinha ali a Astro, que venderam, que você sabe para fazer. Esse terreno que nos pagou foi a dona Adelaide, não fomos nós. Todo mês, ou eu ou a dona Rosa, íamos em Santos, lá na São Luís, que ela morava, a buscar o nosso cheque para pagar a prestação da Internacional do terreno, tá entendendo? Então, por isso que o terreno não é da paróquia, não era da paróquia. Foi a gente que fez para assistência social, porque ali não tinha condições. E aí foi quando nós montamos a creche. Pode esquecer disso, em 1972, a paróquia ela teve uma creche. Creche Menino Jesus. Tá? Aí lá na Astro. E a Astro, naquela época, eu já falei muitas vezes isso também, não existia o lado social como existe hoje, né? Então o lado social era feito por quem? Pelas senhoras, as mulheres da paróquia Santa Rosa de Lima. Por isso que se fundou a Astro. E a Astro também, o terreno foi doado por uma pessoa, né? Foi comprado e doado para a paróquia. Não é da paróquia, é Astro, é a associação. Mas só que era composta pelas mulheres da paróquia. Faziam sopa, remédios, óculos, aquelas coisas todas. Porque naquela época não existia o lado social como existe hoje. Elas faziam, por exemplo, visitas no mangue, nas favelas. Não tinha favela, mas tinha aquelas, né, os barracos, aquelas coisas todas. E elas faziam sindicância se as pessoas precisavam ou não. Olha o trabalho que essas senhoras faziam em prol também da comunidade e o bairro que estava começando naquela época, né? E primeiro veio o asilo, depois do asilo é que veio... Teve o Jequitibá, teve a pastoral da criança que passou por lá, né? A pastoral da saúde, né? Então foi tanta coisa assim, tanto trabalho. E a minha mãe ajudou na fundação da Astro, que era uma pastoral onde as crianças eram alfabetizadas através
das professoras da prefeitura e tinha umas senhoras que faziam alimentação para as crianças carentes. Mas nós íamos atender as famílias, lá, vamos em casa, a gente ia buscar roupa nos Santos, na Rocha Marisa, fazia feira da bondade para a igreja, feira da bondade para os pobres, a gente trabalhava que nem cavalos. Éramos poucos, a gente tinha que fazer tudo. E nessa época, eu não sei se é já do Padre Júlio, mas pelo menos do Padre Tadeu, a gente fazia muitos eventos também, na época, em maio, na festa da Senhora de Fátima. Não é que era uma festa grandiosa, mas pelo menos no dia era uma festa bonita, que a gente também arrecadava, trabalhava, fazia tipo uma quermesse, vamos dizer, naquele dia, naquele final de semana. Vinha o rancho português, era um dia, o domingo mais próximo, se festejava a Senhora de Fátima, que também com isso arrecadava, que até no início, antes da igreja, até a princípio arrecadavam quem podia, dava, né? Como que fosse a igreja feita para Nossa Senhora de Fátima. Mas depois, como já tinha lá no centro, então, enfim, foi Santa Rosa. Mas em nome da Nossa Senhora de Fátima, foi arrecadada bastante para que a igreja fosse construída. E fiquei assim, triste mesmo de nós terminar com a festa de Santa Rosa aqui da festa de Nossa Senhora de Fátima. Tinha tanta força quanto tinha a força a festa de Santa Rosa. A festa de Nossa Senhora de Fátima e a festa da padroeira, você não encontrava diferença na comunidade trabalhando e ajudando. Mas infelizmente, não sei o quê, porque tem no centro aqui. Foi uma pena que se tivesse terminado essa. E não era a igreja, sabe, depois, não era a paróquia que dava, porque tinha grupo de pessoas, portugueses e espanhóis juntos, aí como se diz, que a gente arrumava tudo, trazia o rancho, tratava da comida, tratava tudo, que se a paróquia não tinha despesa. E ficava um bom dinheiro sempre, você está entendendo? Mas foi acabando, né? Tivemos a oportunidade também aqui no Santa Rosa de, em 2000, ir a Fátima, Portugal, buscar a imagem peregrina, trazer para o Guarujá. E a felicidade de nós descermos no estádio municipal e do estádio nós viemos diretamente em procissão aqui para a paróquia Santa Rosa de Lima, em primeiro lugar. Padre Júlio, que na época recebeu lá no estádio, acompanhou a procissão, aqui também teve as celebrações das missas, até o dia seguinte, onde que foi direcionada para a Igreja Matriz. Olha, eu acho que é mais fácil hoje fazer as coisas do que naquele tempo, porque era mais difícil você juntar as coisas. Só que as pessoas daquela época com hoje, eu penso assim, que as pessoas hoje parece que têm mais conhecimento da palavra, mas antigamente as pessoas eram mais espirituais, tinham outro respeito que não se tem. Hoje se critica, mas não se ajuda. Então não é você criticar o João, porque Pedro fez isto, Benedito fez aquilo. Não, você faz a sua parte. Você vai semeando. Sabe? Que como é gostoso, eu digo hoje com a minha idade, ver pessoas que eu catequizei lá na comunidade do Jardim dos Pássaros e hoje estão trabalhando aqui na paróquia como catequistas, como ministras. Já pensou para mim como ser humano que satisfação me dá? Quer dizer, é uma riqueza da nossa paróquia, é uma riqueza que ninguém te vai tirar. Então não importa, porque faz isto, faz aquilo, faz outro. Não, você faça a sua parte, tenha amor. Porque se diminui o amor em nós, se diminui o amor, podemos deixar o amor diminuir. Porque se o amor diminui em nós perdemos o sentido de todo e de todos. E muitas vezes até o sentido de nós mesmos. Então a gente tem que ajudar, trabalhar, colaborar. É muito bom, porque no fundo, você não ajudou, você foi ajudar. E as pessoas se esquecem disso, sabe? As pessoas se esquecem que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que parar, que hoje em dia as pessoas parecem que estão assim. Não porque aquilo, porque o governo... Faça a sua parte.